Seja bem-vindo! Mais uma edição do Amparo Cast na sua tela. Aqui, a pauta é Amparo. E a gente vasculhando, andando por todo o poder público, pelo governo municipal, nós apresentamos semanalmente serviços, temas, né? Como você já viu, o Novembro Azul, no dezembro vai entrar, a gente vai falar também aí sobre o outro tema do mês. E hoje o papo é sobre um serviço que a Prefeitura de Amparo tem, um dos serviços pioneiros em se tratando de cidades abaixo de 70 mil ou em torno de 70 mil no Brasil. Você vai conhecer um pouco do trabalho do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, voltado a álcools e drogas, né? Álcool e drogas. Mas você vai conhecer por que ele é diferenciado, o que significa esse AD a mais aí, porque a gente tem também o Centro de Atenção Psicossocial, que é um outro serviço dentro da Secretaria de Saúde, que você conhece e vai conhecer logo logo também aqui no Amparo Cast. Hoje a gente vai conversar com a enfermeira e coordenadora do CAPS, a Tamara, né, que já é... ela fez indas e vindas na Prefeitura de Amparo, a Tamara Raquel do Amaral. E como é que é a sua história? Essa história, a gente tem essa tradição de não apresentar, e sim o entrevistado se apresentar. Como que é a sua história aqui na Prefeitura de Amparo? Oi, Moisés, obrigado por ter me convidado, né? Bom, meu nome é Tamara, eu sou enfermeira, né? Estou há 7 anos na rede como enfermeira e há 4 anos como coordenadora do CAPS-AD. Mas já estive lá atrás, há 10 anos, como auxiliar de consultório dentário, né? Então, enquanto eu era auxiliar de consultório dentário, eu fiz a faculdade de enfermagem, acabei que prestei o concurso, passei e acabei entrando como enfermeira. Então, já estou há 7 anos como enfermeira na rede. Há 4 anos, né, na frente da coordenação do CAPS-AD, e como você disse, o nosso município possui 2 CAPS, né, então as pessoas confundem muito, CAPS 1, CAPS 2, CAPS-AD, qual é a diferença? Na realidade, a gente tem o CAPS 2, que é um centro de atenção psicossocial para pessoas com transtornos severos e persistentes. E a gente tem o CAPS-AD, que também um centro de atenção psicossocial, porém de álcool e outras drogas. Lá a gente trata pessoas que têm uma dependência química de droga lícita ou ilícita, né? Então qualquer pessoa, medicação, hoje em dia tem surgido novas demandas de pessoas que estão viciadas em jogos virtuais, né? Então a gente tem toda essa demanda aí. Então o papo vai ser legal. Olha, já entrou em jogos virtuais, a gente já entra num outro papo que vai estar aqui dentro do Amparo Cast. Mas como começou? Você falou que está há 7 anos, né, no CAPS, 4 como coordenadora. O trabalho no CAPS-AD existe há quanto tempo aqui em Amparo? Na realidade, o CAPS-AD foi fundado aqui em Amparo em 10 de dezembro de 2010. Como você mesmo disse, pioneiro porque na época Amparo foi uma das primeiras cidades, em torno de 70 mil habitantes, a ter um CAPS-AD, né? Antes eram cidades só com mais de 100, 120 mil habitantes. Então nós somos pioneiros sim em estar trazendo esse serviço para o nosso município. Perfeito. E como chega até o CAPS? O CAPS é um serviço portas abertas, então se a pessoa quiser ir no CAPS hoje, ela pode ir. Ela não precisa de encaminhamento, de postinho, de qualquer outro serviço. Passei no postinho, tem um encaminhamento? Pode ir também, não tem problema, mas é portas abertas, então ela tem acesso direto. E no CAPS-AD, a pessoa não precisa marcar um horário para estar acessando, então todo dia tem uma escala de profissionais, né? Sempre vai ter um profissional no acolhimento, que a gente chama. Então essa pessoa, a primeira vez que ela vai acessar o serviço, ela vai passar pelo acolhimento, por uma pessoa da equipe, né, algum profissional da equipe, e aí a gente dá início a este tratamento. Essa palavra acolhimento, ela me traz aí, sem sombra de dúvida, um ar de ternura e aquele quebra-gelo. O acolhimento, eu acho que é a primeira porta, né, para que a pessoa se sinta à vontade, de repente, nesse trabalho com vocês, não?
O acolhimento ele é super importante, porque é nesse momento que a gente cria o vínculo com o paciente, ou melhor, o paciente cria o vínculo com o serviço, né? Então, o paciente ele está vindo com uma demanda para uma equipe que ele não conhece, e quando ele é acolhido nesse sentido, né, de ternura mesmo, da escuta ativa, sem julgamento, ele faz um vínculo com o serviço, né? Então ele se sente ali seguro em poder trazendo esse tema, essas questões que acabam sendo tabus na nossa sociedade. Ninguém quer falar que é dependente ou reconhecer que é dependente de álcool, de droga ou de remédio ou de qualquer outra coisa, né? Então quando ele acessa um serviço e ele vê que esse serviço abraça, escuta e não julga, ali a gente faz o vínculo com o paciente. Essa é a chave do sucesso do tratamento. Perfeito. A gente falou muito disso, né? O sucesso do tratamento, o tratamento e, claro, a gente vê aí pessoas que, claro, de repente, na conversa, no começo ali já, meu Deus do céu, tô errado. Tô errado, mas dizer, a gente sabe que a maioria deles aí, às vezes volta, vai. Como que é o perfil, na verdade, do dia a dia do CAPS-AD? Na realidade, assim, o perfil do dependente químico, né, primeiro que é muito difícil ele se reconhecer como dependente, né, então durante muito tempo a pessoa se engana que ela para a qualquer momento, que ela tem o domínio sobre a substância, né, a gente costuma falar substância porque lá a gente não fica falando o nome da droga, até porque é um gatilho. Né? Então a gente sempre usa o termo substância, mas aí vai estar incluída todas as drogas, né, lícitas ou ilícitas. É importante a gente também trazer a informação que o CAPS-AD é um serviço comunitário e voluntário, né? Então a gente trata dependentes químicos que desejam o tratamento. Né, a gente não tem como obrigar alguém a se tratar. Eu não tenho como obrigar alguém a querer, né, parar de usar a substância. Então, o paciente que chega até a gente já é um paciente que deseja o tratamento. Isso é a principal ferramenta, né? Porque às vezes a gente vê essa discussão na rua, mas deviam pegar ele e colocar lá dentro. Não é assim que funciona. Não, né? Isso é uma política totalmente ultrapassada e higienista, né? E não existe mais. Dentro da nova política de saúde mental, a gente trata o doente mental dentro da comunidade, no território dele. Então a gente não fecha mais, não põe mais em hospício, em hospital psiquiátrico, manicômio antigamente. Isso não existe mais, né? Então ele é tratado dentro do território dele. E quando ele acessa o CAPS, é porque ele já percebeu que ele tem uma dificuldade ali, pelo menos, de largar a substância. Então ele já tentou e não conseguiu sozinho, ou na maioria das vezes, quando a pessoa tem muitas perdas em vários sentidos da vida, né? Então são perdas financeiras, emocionais, familiares, e a pessoa se dá conta, então vou tentar parar, e daí ela não consegue. Aí ela procura ajuda de uma equipe multiprofissional, que acaba sendo muito mais fácil dela conseguir. Eu posso falar que eu sou testemunha de 2 casos peculiares. Tive um primo que acabou falecendo por causa das substâncias, né? Faleceu até praticamente no quintal do estabelecimento, numa madrugada, que deixaram ele lá. E também tem um compadre de casamento que foi usuário de tudo, né? O crack comprometeu aí praticamente mais de meio pulmão dele, e hoje é um mestre de cozinha sensacional. Mas esse segundo, eu garanto para você, ele foi buscar um serviço que ele tomou consciência, né? Eu preciso mudar. E essa é a grande chave que a gente tem batido aqui. Né? Exatamente, essa é a grande chave. O paciente decidir, o paciente querer mudar. Enquanto é a mãe, a esposa, a namorada, não adianta. Quando ele toma consciência, né, do problema, que é uma patologia, né? Eu ia falar alcoolismo, mas não é. A dependência química, ela é vista pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mesmo, né? Então, ele se reconhece como doente, procura essa ajuda e a chance de sucesso é muito maior, porque ele reconheceu, procurou ajuda e lá a gente trabalha numa equipe multiprofissional. Então, a gente tem médico psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, equipe de enfermagem com técnicos e enfermeiros,
Temos, e daí a gente tem toda uma estrutura, porque a gente ainda vai chegar lá, mas é assim, eles passam o dia lá, tá? Tem uma modalidade do tratamento que eles podem passar o dia no CAPS. E aí a gente tem agente administrativo, merendeira, auxiliar de serviços gerais. Então é uma equipe multi mesmo. Bem grande, hein? Bem grande. Bem grande. Atualmente a gente conta com 15 profissionais. 15 profissionais. Para você ter uma ideia do que é a estrutura do CAPS AD, que é um serviço dentro do SUS, da parte da Prefeitura de Amparo aqui, como a gente disse no começo, pioneiro aí entre cidades de 70 mil ou perto de 70 mil habitantes. Como que você que está lá há 7 anos, sente? Como que para você é trabalhar dentro do CAPS AD? É muito engraçado, porque desde que eu fazia faculdade, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com saúde mental. Era uma coisa que já estava em mim, eu sabia que eu ia trabalhar com saúde mental. Mas quando a gente presta um concurso público, veja, você pode cair em qualquer lugar, né? Mas as coisas são do jeito que tem que ser, e eu caí justamente na saúde mental. Logo que eu entrei na prefeitura, eu dividia a minha carga horária entre o CAPS 2 e o CAPS AD. Fiquei durante 3 anos dividindo a carga horária, até que eu fiquei coordenadora do CAPS AD e fui só para o CAPS AD. Perfeito. Hoje, 7 anos, com certeza a gente tem muitos casos. Mas dentro de você, qual é a maior vitória que um profissional de saúde, vamos dizer, levanta, aquele troféu, não, encontrei com esse cara. Legal. Qual é a melhor história que você já conheceu lá dentro? Na realidade, a gente tem histórias que chegam a emocionar e fazer tudo valer muito a pena. Ontem, inclusive, né? Eu ainda brinquei, fiz 4h30 da tarde, a hora de chegar aqui, um paciente nosso, adicto de várias substâncias pesadas, né? Era compulsivo, diário, enfim, e ficando em situação de rua, inclusive, tendo família em Amparo que acolhesse, e a grande maioria, tá, que fica em situação de rua, tem casa, tem família que acolhe, mas é uma opção, eles optam em ficar na rua. Para resumir a história, ontem ele apareceu lá com o uniforme da empresa para me mostrar a carteira assinada, né? Então, assim, na hora a gente até se emociona, porque eu conheço ele há 7 anos, e há 7 anos ele, né, e a gente acaba, não tem como não se envolver, estamos nessa luta. E ele ter conseguido esse emprego, onde ele ficou 3 meses em experiência, e ontem ele apareceu, ele foi lá só para me mostrar a carteira assinada. Então, assim, olha o vínculo que a gente cria com o paciente, né? Na hora até me emocionou, eu fiz, não acredito, e foi uma alegria. E essas coisas acabam fazendo tudo valer a pena, né, Moisés? Porque é lógico que a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa do salário, enfim. Mas fazer o que gosta, fazer com amor, não tem preço. E quando a gente pega essas histórias de superação, assim, aquece muito o coração da gente. Nos dá certeza que a gente está fazendo certo, que a gente está indo para o caminho certo. Como que funciona? É muito legal isso, né? A gente falou, né? E eu pude viver isso na minha família, né? Ver um cara que, de repente, estava ali se acabando, e hoje, um mestre de cozinha sensacional, não vou falar o nome dele, senão você vai querer contratar pro seu evento, é brincadeira. Mas é muito interessante a gente ver isso, mas às vezes a gente não vê isso, e é isso, eu vou fazer um contraponto com relação à sociedade, né? Não como um todo, mas existe uma parte que às vezes atrapalha esse serviço ou a pessoa que está buscando tratamento. Não tem muito disso, não? Na realidade, igual eu falei, a sociedade ela tem todo um tabu, né, em cima de dependência química. Então, quando uma pessoa conta no serviço que ela faz o tratamento no CAPS AD ou que ela é adicta, as pessoas já ficam meio com o pé atrás. Por se tratar de um serviço psiquiátrico, o prontuário ele é sigiloso, tá? Perfeito. Então ninguém tem acesso a esse prontuário, a não ser o próprio paciente, que ele tem que fazer um pedido por escrito, inclusive, pedindo cópia desse prontuário, ou se em algum momento o Ministério Público me solicitar isso. Fora isso, a gente não vai passar informação, nem para familiar, nem para empregador, para ninguém. É totalmente sigiloso mesmo. E isso é importante também até para o cara se sentir seguro, né? De que mais pessoas podem estar sabendo do problema dele, né? Com certeza. Na faculdade de jornalismo a gente não costuma usar a palavra problema, porque diz que problema atrai mais problema, né? A gente pode falar de transtorno, pode usar qualquer outra palavra, mas não o problema.
Mas ter o sigilo de quem está nesse dia a dia, nessa luta, porque é uma luta diária. Né? Matar um leão por dia. Eu falo que as doenças, seja ela aí o problema com as drogas, ou seja a ira, né? Porque também a ira traz diabetes, a ira aumenta. Com certeza. Traz câncer, problemas de estômago, muitas coisas, né? A ira, o rancor, né? Essas coisas, com certeza, o corpo da gente somatiza. Perfeito. E como que é a dinâmica de trabalho da equipe? Como que é a interação de vocês? Não, de repente eu tenho... O psicólogo acaba conversando com você, o psiquiatra vai e troca ideia. Como que é essa dinâmica de trabalho do CAPS? Então, vou começar te explicando como funcionam os tratamentos no CAPS. Muito bom. Tá? A gente tem 2 tipos de tratamento no CAPS. O tratamento ambulatorial pontual. Então, é aquele tratamento onde o paciente vai com data e hora marcada e vai passar e vai embora. Então, ele tem consulta com o psiquiatra, ele tem consulta com o psicólogo, vai lá no dia, passa, remarca, né, o retorno e vai embora. E a gente tem o intensivo ou semi-intensivo, que é aquele paciente num estado mais crítico, né, da dependência ali, de tentar a desintoxicação. E esse paciente, ele fica com a gente. Então, ele chega de manhã e passa o dia lá com a gente. E aí, claro, a gente tem um porquê deles passarem o dia lá. Então, a gente tem grupos todos os dias, a gente tem oficinas terapêuticas todos os dias. E eles estando lá, eles também fazem, né, psicoterapia. Então, acabam passando com o psicólogo, passando com o psiquiatra. Hoje eu não estou muito bem, não estou legal, posso conversar? Então, é uma coisa que a pessoa, ela está lá, está inserida no nosso serviço. Claro que também tem os dias e o agendamento dela. E dentro da nossa equipe, toda segunda-feira a gente faz uma reunião de equipe, né? Então, é quando a gente senta para conversar de todos os pacientes. Os novos que chegaram, porque a gente... Atualmente estamos, infelizmente, ou felizmente, enfim, com uma demanda mais ou menos de 5 acolhimentos por semana. Então, são 5 pessoas por semana que chegam ao nosso serviço, né? Fora os outros que a gente já atende. Então, nessa reunião, a gente senta para discutir tanto os casos novos quanto os casos antigos. Daí você vai me perguntar, Tamara, mas quem decide se ele vai ficar o dia inteiro, se ele vai vir só na consulta e vai embora? A gente faz, chama-se PTS, é um projeto terapêutico singular, e é feito entre o profissional e o paciente. Então, lá nada é obrigatório, você tem que vir todos os dias. Eu costumo brincar que o tratamento bom é aquele que o paciente consegue fazer. Né? Então, lá a gente não impõe. Lógico que a gente tem regras e tem normas, né, a serem cumpridas. E cada paciente, quando ele passa por acolhimento e a gente vai na segunda-feira discutir o caso dele na equipe, ele ganha um profissional como referência. Então, todo paciente tem um profissional como referência. Esse profissional é o que vai saber mais da vida dele, vai ter o vínculo com a família, porque quando a gente trata um dependente químico, a gente trata uma família também, né? A gente não está tratando um único indivíduo, é uma família que adoece. Então, a gente faz também esse tratamento para a família. É muito importante a participação dela, né, da família, nesse dia a dia, até para entender tudo o que está acontecendo. Eu volto a falar, né, no caso do meu compadre de casamento, eu vejo o quanto a esposa dele foi peça-chave, né, nesse processo. Hoje ele tem uma filha que é a coisa mais linda do mundo e um menino também, além de ter adotado uma. Né? Que bacana! Então você vê que foi tanto amor para que esse processo desse certo que o amor virou plural, né? Ele foi para todos os lados, aí até os lados que de repente alguém deixou uma pessoa de lado por tantos motivos aí que a gente não sabe descrever aqui. A gente falou de dinâmica, do dia a dia e a importância da família. Claro, a gente nesse dia a dia maluco e a gente passou por uma pandemia. Como que foi essa situação do CAPS AD, o trabalho? Deu mais trabalho durante a pandemia? Como que foi esse raio-x?
Na realidade, a gente nunca parou, né? Como todo serviço de saúde, a gente não parou, mas a gente teve que fazer algumas adaptações. Então, a gente continuou, mantivemos os atendimentos pontuais, né? Perfeito. Então, as pessoas continuaram indo e passando. O que a gente não conseguiu manter foi esta convivência lá. Então, esses pacientes passaram a ser pacientes em tratamento pontual também. Mas agora, recentemente, a gente já retomou, né? Então, eles já estão retomando e a gente faz todo um trabalho de busca ativa, de ir atrás mesmo, de fazer visita domiciliar, ir na casa, né? E tentar, de alguma maneira, sensibilizar esse paciente para que ele retorne, né? Para que ele retorne agora, não só nesse momento pós-pandemia, mas um paciente que está lá com a gente há algum tempo e, de repente, ele some. A gente vai atrás. Lógico que eu não tenho como obrigá-lo, mas a gente vai lá atrás, a gente faz visita, né? A gente deixa o serviço sempre à disposição. Aumentou durante a pandemia ou não? Pensando em números. Então, em números, não digo nem em pandemias, dos últimos anos para cá, a gente tem percebido uma grande demanda. Igual eu te falei, há 5 anos atrás eu não tinha 5 acolhimentos por dia. Né? Por semana, desculpa. Hoje em dia, a gente tem 5 acolhimentos por semana. Antigamente era 1 na semana, 2 na semana. 5, tô fazendo uma média, porque a gente tem semanas aí que tem 10, né? Não é fácil. Desse papo aqui que a gente começou há mais ou menos mais de 20 minutos, teve algum ponto que a gente não tratou, Tamara? Eu acho que não, eu acho que a gente explicou, né, bem que o CAPS AD, o que tem que ficar claro, é um serviço comunitário, voluntário, de portas abertas, qualquer pessoa pode acessá-lo, totalmente gratuito pelo SUS, né? E lá ele vai ser muito bem recebido, vai ter toda uma equipe preparada, né, para recebê-lo. E o mais importante, sigilo do tratamento, e a gente não está lá para julgar, a gente está lá para ajudar. Onde encontrar? Avenida Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, número 76. O telefone de lá é 3808-2430. A gente trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. E pelo que eu vi aí, com esse sorriso acolhedor desde o primeiro momento, não, Tamara? Com certeza, a gente faz porque gosta, faz porque ama e por isso que dá certo. E por isso que é um serviço que dá certo, muito bem visto, né? E a gente tem muitas histórias de sucesso. Eu contei uma assim de ontem que me veio à cabeça, mas a gente tem muitas histórias de sucesso. Para você ter uma ideia, tem familiar que o irmão ficou lá com a gente em longa data, já faleceu há 2, 3 anos e até hoje a irmã faz questão de todo Natal ir lá, levar uma lembrancinha, agradecer, né? Então isso é aquilo que eu te falei, faz com que a gente tenha certeza que a gente faz a diferença não só na vida do paciente, na vida da família desse paciente, né? E é bem isso que o SUS, o Serviço Único de Saúde, traz para você, né? É aquela porta, né? Gratuita, seja ela na área psicossocial, seja ela na área da urgência, da emergência. As ferramentas estão aqui, fazem parte do governo municipal, fazem parte da Prefeitura de Amparo e do Brasil como um todo. Uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Muito bom, papo. Semana passada ela teve com a gente aqui, os funcionários públicos vão ver no mês de dezembro aí ela na CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Fizemos o convite e ela prontamente atendeu. Muito mais nervosa semana passada, né? Hoje já foi mais... É que ali no cantinho tem um torresmo. É brincadeira, não tem não, gente. Não temos patrocinadores para essas coisas, mas é uma alegria poder receber você aqui, receber você, servidor público da Prefeitura de Amparo, para a gente trazer informação, trazer, sem sombra de dúvida, os serviços e mostrar um pouco do que a Prefeitura de Amparo faz por você. Semana que vem, estamos de volta aqui no Amparo Cast. Como a gente sempre diz, aqui a pauta é Amparo.